Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre pesquisa de percepção. Ela é diferente da pesquisa de clima. A pesquisa de clima nos dá o que você sabe, o clima organizacional, como as pessoas estão se sentindo, como a organização, qual é a saúde da organização, a saúde emocional da organização e por aí vai. A pesquisa de percepção, ela é muito mais fácil de fazer, ela é mais rápida, muito mais barata, e ela revela a organização, como a empresa funciona, como a empresa enxerga a si mesmo e como ela atua a partir dessa imagem que ela tem dela mesma. Indiferente das pessoas estarem felizes ou não, como é que elas funcionam, por que elas estão infelizes, por que elas estão felizes, por que elas fazem o que fazem. E isso é muito fácil de descobrir se você tiver um pouco de habilidade. Vou dar três exemplos interessantes que eu vivenciei com as pesquisas de clima, que são os que mais me marcaram. Uma organização, uma grande organização brasileira, me chamou para fazer um plano de comunicação interna e eu realizei a pesquisa de percepção e descobri o seguinte: ninguém sabia disso. O presidente era novo, ele já me conhecia, me contratou para fazer o projeto. Ele entrou e mudou o quadro societário, ele mudou o quadro de direção da empresa, colocou funcionários novos da sua confiança, mas ele não percebeu, não tinha uma pesquisa de clima, não percebeu que essa empresa era muito tradicional, que essa empresa era muito conservadora. Quando ele colocou um grupo novo que veio com processos de mudança mais acelerados, ele rompeu com esse processo, sem saber. Isso, a pesquisa de clima revelou, acabou criando dois feudos, os dos funcionários antigos e os dos funcionários novos. Os novos querendo produzir, querendo trazer novidades, querendo produzir resultados, e os antigos preocupados com a sua posição e feridos no seu processo cultural que não foi respeitado ou que não foi cuidado, passaram a boicotar o processo dos novos. Essa empresa se dividiu em dois feudos que estavam em guerra, em plena guerra, e isso a pesquisa de percepção mostrou claramente. Eu disse na ocasião, não sei o que vocês vão fazer, nem se farão com a minha agência, mas façam algo imediatamente, porque nós já entramos num processo de boicote e um processo que vai causar danos a essa empresa, porque esses feudos estão em guerra declarada. Isso foi muito claro, nós descobrimos isso em um dia, ninguém sabia disso. A empresa demorou a tomar suas ações, aconteceu que 2 meses depois os sócios retomaram a direção da empresa e demitiram o presidente que estava em exercício. Imagina você, no meio dessa confusão, fazendo uma campanha de vamos lá, pessoal, vamos engajar. Que engajar? A empresa está em guerra. E a pesquisa de percepção mostrou isso, mostrou a tempo, já não sei se tinha tempo, mas mostrou a tempo de fazer alguma correção, e isso não foi adotado e resultou na demissão do presidente e na recuperação do status quo antigo. Uma outra empresa me chamou, o presidente da empresa me chamou e disse assim: eu quero estabelecer um processo agressivo de cuidado com o cliente, dessa empresa ser voltada para o cliente, eu quero ser o primeiro nessa linha, eu tenho uma vontade muito grande de ser benchmark numa empresa que cuida dos seus clientes e que tem um processo bem desenvolvido, bem estruturado neste sentido. Nesta empresa, no projeto de comunicação interna, nós também realizamos uma pesquisa de percepção. E apareceu o seguinte: a visão que os funcionários tinham de si mesmo era: nós somos o segundo, nós nunca vamos ser o primeiro, nós nunca seremos bons o suficiente para alcançar um status de benchmark em alguma coisa. A gente sempre é o segundo. Nós não temos esse ímpeto, não faz parte da nossa cultura.
Nós somos, diziam naquela época, um Rubinho Barrichello, assim, a gente trabalha bem, faz legal, a gente cumpre o nosso papel, mas a gente não consegue assumir uma posição de liderança. Então eu coloquei isto para esse presidente: olha, você quer ser o líder, a sua turma não acredita nisso. Então, antes de deflagrar qualquer ação nesse sentido, é preciso criar uma ação de recuperação dessa imagem, uma transformação na imagem de que os funcionários têm de si mesmo nessa empresa e que têm dessa empresa e como eles funcionam. Eles funcionam hoje assim: não, nós somos o segundo e isso está bom. Se você quer ser o primeiro benchmark e ter uma posição agressiva, não vai funcionar. Não adianta fazer campanha nesta hora, porque a gente, culturalmente, a empresa não está preparada para isso. Foi mais uma grande revelação de uma pesquisa de percepção. E outro também, queria saber por que a empresa não desenvolvia seus projetos, novos produtos, tinha muitas iniciativas, mas não produziam efeito, não produziam resultado. Ele queria que a gente investigasse isso. De novo, realizamos uma pesquisa de percepção e descobrimos o seguinte: existia na empresa uma crença de que nenhum projeto dava certo mesmo. A gente só precisava dar atenção para ele 1 mês, 2 meses, 3 meses, produzir alguma coisa, mostrar um PowerPoint, fazer uma planilha, apresentar alguma coisa, e depois vai deixando, porque vão esquecer. A empresa não tinha a cultura de acompanhar os projetos até o final e dar suporte. A empresa só iniciava e não apoiava, deixava solto, e os projetos morriam com o tempo. Então, os funcionários dessa empresa e gestores e lideranças intermediárias tinham essa percepção: a gente só precisa fazer um pouco de fumaça, onda, e depois deixar morrer, porque é assim mesmo, é assim mesmo que a coisa funciona nessa empresa. Então, se você não tem essa informação, de que adianta uma campanha agora? Você precisa conhecer essas regras internas para atuar sobre elas ou ajudar pelo menos a enxergar o tamanho do desafio e qual é o desafio correto. Eu não preciso lançar projeto nesta empresa. Eu preciso corrigir a gestão de projeto antes de lançar projetos novos, porque efetivamente eles vão acabar da mesma forma, abandonados, até que a gente faça uma correção de cultura e de percepção. Agora você tem um projeto de comunicação interna que é extremamente estratégico e o presidente está olhando o que você está fazendo porque ele precisa de você. Agora você é estratégico.